Já tá. Você vai começar a gravar primeiro. Uai, já comecei a gravar. Aí, começou agora aqui pra mim. Bom dia, gente. Estamos aqui na sala, né, de empreendedorismo. E hoje estamos com a Franciele, perdão. A Franciele, o Paulo e a Raíssa. Por favor, se vocês quiserem se apresentar, falei um pouquinho sobre vocês, antes de começarem a falar sobre o tema. Tá, já eu vou colocar a apresentação, porque a gente deixou um espacinho para falarmos um pouquinho de nós. Então, bom dia, Fique à gente. vontade. Ciele, eu sou do IEBT, os meninos também. Deixa eu só compartilhar aqui. Ah, vai até inteiro, mas começa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Ótimo. Bom, então a gente está aqui hoje, né, para fazer a imersão no desafio de introdução, falando um pouquinho sobre empreendedorismo na universidade. Então, a gente vai falar um pouquinho da gente, eu vou falar de mim, abrir para os meninos falarem deles. Eu sou a Franciele Garcia, eu sou engenheira de produção, formei na UFMG. Atualmente eu estou fazendo mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual, também aí na UFMG. E eu sou consultora de inovação no IEBT. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje. Vai ser bem um bate-papo mesmo, não gostaria que fosse só a gente falando, então a gente colocou alguns momentos de interação. Fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar o que quiserem, ou mandar no chat. E é isso, vou deixar a Raíssa falar um pouquinho sobre ela. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Raíssa, eu sou estudante de Engenharia Química da UFMG, estou no finalzinho aí do curso. Sou analista de projetos de inovação júnior no IEBT e eu tenho um carinho muito especial pelo desafio de introdução, porque antes de vir para o IEBT eu era do ENGE 200, já fui monitora do desafio, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E é isso que a Fran falou, por favor, abram os microfones, interajam com a gente, porque a gente quer que esse momento seja bem interativo, bem legal para vocês. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Paulo, eu faço elétrica na FMG também, estou terminando o curso, também sou analista de projetos de inovação júnior. E como a Raíssa, eu também tenho um carinho absurdo pelo desafio. Eu fui do ENGE 200 e aí, quando eu fui do ENGE 200, eu consegui coordenar o desafio por um ano. E antes disso, eu fui monitor do desafio por 3 anos. Então, assim, eu gosto demais da proposta, da metodologia que a gente usa aqui. E não, apesar de não ter um auditório, né, para conseguir sentar do lado de vocês, pedir para falar, passar o microfone, a gente quer realmente essa interação, a gente quer que vocês participem mesmo, troquem ideia com a gente, tirem dúvidas, falem. E, assim, por mais bobo que possa parecer, é muito importante esse momento dentro da etapa que vocês estão do desafio, é realmente se imergir nesse tema e tirar qualquer possível dúvida. Então, assim, participem bastante mesmo, que a proposta hoje nossa é realmente de conversa, de muita conversa mesmo. É isso, gente. Então, eu trouxe os meninos, principalmente por essa experiência deles, né, até com o desafio e tudo, e esse tema de inovação, empreendedorismo. Eu não mencionei o carinho pelo projeto, né? Porque, na verdade, vocês vão ver uma evolução aí na parte de empreendedorismo na universidade. E eu sou tão velha que na minha época não tinha desafio de introdução. Então, eu não consegui pegar essa experiência, mas eu vivi outras experiências dentro da universidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas a gente sabe que vocês estão aí no início, né? Começando a faculdade, muitas expectativas, vão estar tímidos um pouquinho aí, mas a gente pede que isso seja uma forma de sair da zona de conforto mesmo, que vocês comecem a interagir, e vocês vão ver a importância, né, de toda essa proatividade, essa interação, e vocês vão entender que isso acrescenta muito na formação de vocês, tá bom? Então, não fiquem tímidos e perguntem bastante. Então é o seguinte, a gente já vai começar com uma interação aqui. Eu gostaria que vocês lessem esse QR Code aí, vai abrir uma telinha para vocês responderem a essa pergunta. Para você, o que é empreender? Então, é só colocar o celular no QR Code e eu vou pedir a Raíssa para mandar no chat aí também o link para quem às vezes não tiver com o celular.
e aí a gente vai entender um pouquinho sobre o que vocês consideram ser, né, esse ato de empreender. Eu vou dar um pause na minha apresentação só para a gente abrir a nuvem de palavras que vai se formar, para a gente entender a priori o que vocês entendem por empreendedorismo e por esse ato de empreender. Então, podem abrir aí, vocês podem colocar até 2 opções de resposta. Então, bora lá aquecer e vamos ver o que tem por aí. Só uma coisinha, Fran, eu acho que como eu sou convidada, eu não tenho acesso ao chat, aí eu vou mandar para Bárbara no WhatsApp, aí você manda aí no chat para os meninos, Bárbara? Obrigada. Manda sim. E a gente não consegue ver também, eu acho, o chat. Então, se mandarem a dúvida, alguma coisa escrita, vocês deem pra gente também, por favor. Ah, tá. Vocês podem. E qualquer coisa, o pessoal pode abrir o microfone também, tá, gente? De verdade, eu gostaria que fosse uma interação e mais um bate-papo do que eu dando uma palestra aqui, tá bom? Gente, fique à vontade mesmo para abrir o microfone e falar. E toda vez que tiver alguma coisa assim no chat, a gente vai avisar para vocês, viu? Tá, joia. Eu vou deixar por enquanto aqui o QR Code, que às vezes o pessoal não abriu. E aí a gente dá aí 2 minutinhos para o pessoal responder. Pode ser, gente, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, tá? Não é para dar um Google aí e pesquisar, não. É só para a gente entender qual que é a percepção de vocês quando a gente fala sobre empreender. Eu já vou abrir aqui. Se precisarem que eu volte no QR Code, vocês avisem, mas vou deixar a nuvem se formando aqui para a gente ver. Eu já mandei para a Babi no WhatsApp, né? Ela já deve ter mandado no chat. Ah, já. Eu nem sei se eu tô mandando. nesse chat aqui. O link ainda não apareceu para mim aqui no chat. O link? Babi, você conseguiu Uai, mandar? Fê, mandei sim. 9h37. Que isso, gente? O meu chat não apareceu. Eu também não tenho Meu- chat. Eu Não também apareceu não. pra mim aqui também, não. Ai, gente. Tá embaixo Se do quiser me banner do Lucas e da Karen. É sério isso? Gente, Falou, mas se vocês Bruno. quiserem entrar Apareceu direto normal, no tanto site que eu até também, fui pelo link. E eu entrar acho que direto esse pelo código site aqui, também, só sim, colocar olha, aqui. 936834 é o link do negocinho. Mas eu acho que é o Teams mesmo. Ah, entendi. Entendeu? É o Teams que não quer cooperar hoje com o chat. Não, mas acho que se entrar nesse site aqui, vocês podem Sim. ir e colocar esse códigozinho, dá certo. E lembrando que a opção de abrir o microfone também tá aí, viu, gente? Sempre Pode falar. disponível. A melhor opção, alguém- né? Tá, então vamos lá, vou lendo algumas aqui, né? Então, inovar apareceu grande aqui, ó, investir, criar, inovar o mercado, criatividade, agregar valor, transformar, começar um negócio, melhorar, autonomia, tem desafio, desafios, criação, surpreender, sonhar, eu gosto disso aqui. Agregar valor, criar um novo, implementar projetos. Gostei das respostas. Autonomia para decisões, se destacar. Autonomia também apareceu bastante aqui de diferentes formas. Tá, joia. A gente vai dar continuidade, depois eu posso até agregar isso aqui à apresentação, quando, não sei se as meninas vão disponibilizar, enfim, mas aí eu coloco esse resultado do que a gente compartilhou aqui, para vocês terem isso de recordação. Então, gente, achei muito legal, gostei muito de algumas respostas, e a gente vai apresentar alguns dados aqui. A maior parte do que a gente vai falar relacionado a fatos e números
A gente tirou de um site que chama Universidades Empreendedoras, deixei o link aqui para quem quiser explorar. Lá tem muita coisa legal, muitos insights, muitas informações interessantes. Então, lá eles fazem uma pesquisa, e a última contou com 15 mil respondentes, né? Então, alunos das universidades públicas e particulares. Teve uma idade média de 22 anos, né, os respondentes, com um público 55% feminino, 45% masculino. A última pesquisa ela foi feita em 2019 e 8 a cada 10 estudantes cursam graduação em seu estado de origem. A gente está colocando algumas informações aqui para vocês entenderem de onde está vindo esses dados e para vocês explorarem também depois para ajudar aí na resolução do desafio de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouquinho daquilo sobre o que é empreender, né? Eles também fizeram essa pesquisa, e aí a gente trouxe algumas coisas aqui. Então, 43% dos respondentes acreditam que empreendedorismo é melhorar o ambiente no qual está inserido. 33% acreditam que empreendedorismo é fazer algo bom para a sociedade. E 24% acreditam que empreendedorismo é abrir seu próprio negócio. Quando a gente traz a discussão sobre, para você, o que é empreender, é porque, primeiramente, a gente quer que vocês entendam que empreendedorismo e empreender não está necessariamente associado a abrir seu próprio negócio, tá bom? Eu acho que isso vem melhorando, assim, ao longo do tempo, a percepção das pessoas em relação a isso. Foi por isso que eu falei que eu gostei muito de algumas respostas lá da Nuvem de Palavras, porque antigamente empreender estava muito associado a abrir a própria empresa, né? E a gente vê que empreendedorismo não é só isso, vai muito além. E aí, tanto com a resposta de vocês, quanto com essa pesquisa, a gente vê que o pessoal já não está tão apegado a essa ideia de que o empreendedorismo é necessariamente abrir uma empresa, né? E você pensa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho ideia, então eu não vou empreender. Mas a gente queria que vocês entendessem que é muito além disso, tá bom? A Raíssa e o Paulo, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu ia fazer isso agora, inclusive. Gente, inclusive, a gente vai mostrar depois alguns outros dados, mas eu queria já pedir para vocês, quais de vocês, né, alunos que pensam em algum dia abrir a sua própria empresa, abrir seu próprio negócio, clica no botãozinho de levantar a mão aí, ou então, acho que pode falar também, mas eu acho que para a gente contabilizar mais ou menos, só para... Isso. Igual o Vitor fez, pode fazer, clica uma vez e boa, Vitor. Parabéns, Vitor. Só para a gente ter uma ideia, assim, um pouquinho do número, que a gente vai mostrar alguns dados depois, para vocês entenderem um pouco dessa realidade que a gente está falando também. Que sintam que realmente vão estar em algum momento da vida e vão estar abrindo o próprio negócio. 30 segundos aí, vou contar até 15. Eu adorava fazer isso quando eu era monitor. Eu falava assim, vou contar até 15. E eu contava até 15 mesmo no microfone, a galera odiava. O monitor pode participar também? Claro. Claro. Também vou participar. Lá nesse site, gente, a gente nem colocou todas, né, as informações, porque a gente queria apresentar, obviamente, algumas coisas, mas a gente quer deixar esse espaço um pouco mais aberto. Então, quem tiver curiosidade sobre outros dados também pode entrar lá no site. E lá eles fizeram esse levantamento também, né, Paulinho? Então, a cada 10 respondentes, 6 querem abrir o próprio negócio. Então, Sim. é um número bem significativo de pessoas que querem empreender nesse sentido, né? Sim. Eu não estou vendo as mãos levantadas, mas vocês vão me falando aí. Deu mais ou menos metade, assim. Olha, é um número. É um número A bem gente legal. está com 60%, então a gente chegando aqui a 50% é bem razoável. Então, acredito que vocês estão no lugar certo, né, gente? Legal, gente. Pode abaixar a mão. Claro, não sei se tem alguma dúvida mesmo, você pode manter sua mão levantada. Mas vamos lá. Trouxe algumas definições aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, empreender. Verbo transitivo direto, que quer dizer o quê? Decidir, realizar. Tarefa difícil e trabalhosa. Tentar, uma travessia arriscada. Pôr em execução, realizar.
Então, empreender é quando você decide realizar alguma coisa, né? Diferente, às vezes de uma forma diferente do que ela é feita hoje em dia. E então entra aqui um mundo de coisas, né? Quando você decide abrir uma empresa, você decide realizar ali um sonho, né? Um objetivo que você tem. Mas não precisa ser só isso, né? Quando você decide realizar de uma forma diferente, para gerar um impacto positivo em determinado local, na sociedade ou na universidade, enfim, na sua comunidade, o que seja, isso já é o ato de empreender. E aí eu trouxe aqui uma definição de empreendedorismo que eu gosto bastante, que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Então, toda vez que você vê um problema e você faz alguma coisa para solucionar aquele problema, você está empreendendo de alguma forma, tá bom? E aí, quando você abre uma empresa, uma startup, enfim, para solucionar uma dor de mercado, isso também, obviamente, é caracterizado como empreendedorismo. Mas o empreendedorismo ainda vai além disso aqui, dessa definição. E aí a gente trouxe um pouquinho a questão do intraempreendedorismo. E o que é isso? É o ato de empreender dentro dos limites de uma organização já existente, seja atuando em melhorias incrementais de processos internos, desenvolvendo novos produtos, novas soluções ou criando novas iniciativas de negócio. Então, quando a gente fala, principalmente aqui, sobre o empreendedorismo na universidade, isso está muito atrelado a esse conceito de intraempreendedorismo. Então, vai ser o ato de vocês empreenderem de alguma forma dentro do limite não necessariamente do limite da UFMG, mas assim, tem ali um recorte envolvido, né? Vocês estão envolvidos aí na parte de empreendedorismo na universidade. E aí a UFMG, no caso, né, que é o local mais propício de vocês pesquisarem e entenderem um pouquinho sobre como isso acontece, caracteriza essa parte de intraempreendedorismo, né? Então, vocês podem avaliar tudo que já é feito, o que precisa ser melhorado, e, obviamente, extrapolar isso aqui, explorar outras universidades, enfim. Eu só queria trazer mesmo esse conceito para vocês entenderem que é possível. Então, atualmente, sei lá, as empresas, elas têm ações e muitas coisas que envolvem essa parte de intraempreendedorismo, para motivar mesmo os funcionários a darem novas soluções para certos problemas, né, que você pode identificar ali ao longo do seu trabalho, da sua vivência, e é isso que vai girando essa roda do empreendedorismo e da inovação. E aqui tem um ponto muito interessante, quando ele fala de melhorias incrementais, e aí eu vou falar até um pouco por mim, porque foi um tema que eu trabalhei durante a graduação, que são tipos de inovação, né? Quando a gente fala em inovação, a gente não fala só de desenvolver alguma coisa nova, sabe? Você não precisa inventar uma coisa extremamente disruptiva que vai abalar totalmente o mercado para ser considerada inovação. A gente tem tipos, né, e níveis de inovação. Então, quando você pega um processo que já existe e melhora ele de alguma forma, isso já é caracterizado como inovação, né? Pegar algo existente e fazer uma melhoria, sei lá, o processo quando você reduz tempo, tudo isso é caracterizado como inovação. Então, vocês não precisam também vir com a ideia de que, nossa, preciso fazer alguma coisa super nova no mercado que ninguém nunca viu. Isso é muito difícil de ser feito, tá bom? Então, assim, não se prendam aos conceitos de a gente tem que vir com uma coisa realmente muito nova. O interessante é que vocês entendam bem todos os processos, né? Tudo que já existe, e saibam identificar gaps nisso aí. E a partir disso, dessa dor, desse problema que você identificar no meio do processo, e você propõe uma melhoria ou uma nova forma de fazer, isso já é empreendedorismo e inovação, tá bom? Fran, eu queria falar uma coisa, que é justamente propor para os meninos a reflexão do ambiente de uma universidade, não necessariamente da UFMG,
ser propício à inovação. Pensa bem, a gente está falando aqui de inovação num ambiente que entra gente nova a todo semestre. Então, a cada semestre, você tem ali, dependendo do porte da organização, né, 400, 500, 600, 1.000 pessoas entrando ali naquele lugar que já existe há muitos anos e tendo um novo olhar, e um olhar particular. E isso faz com que cada pessoa tenha uma percepção individual e particular daquele ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência e eu entro lá na UFMG. A visão que eu vou ter da UFMG é completamente diferente da visão de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência vai ter. Então, talvez dali, daquela minha experiência particular, surja um insight que me permita empreender em alguma coisa ali dentro que ninguém nunca pensou. Então, vocês têm que pensar que vocês, a experiência de vocês em pular, ela é totalmente individual. Então, vocês vão conseguir ter percepções da UFMG e desse ambiente, ainda mais nessa estrutura que a gente está vivendo agora do ensino remoto, que ninguém nunca teve. Então, vocês têm que usar isso ao seu favor. E o ambiente de uma universidade, ele é um solo muito fértil ao empreendedorismo por causa disso. Você consegue achar muitas pessoas lá dentro que vão comprar a sua ideia, professores que vão topar te ajudar, diretores que vão topar investir naquilo ali. Então, aproveitem esse ambiente que é muito fértil à inovação, não só para o projeto do desafio, mas para o percurso acadêmico como um todo de vocês, porque isso é muito legal. E quando você sai desse ambiente, é muito mais difícil. Então, aproveitem enquanto vocês estão lá dentro, que vai ajudar muito vocês. Isso, obrigada, Rai. E é uma coisa, né, gente? Eu sempre falo, quando eu vou falar de empreendedorismo, né, quando o pessoal às vezes está até em alguns eventos que eu vou falar sobre isso, tem um ponto interessante, né? Eu falo com todo mundo. Você pode estar aqui só para fazer a matéria e ganhar seus créditos, tá? É ok, é uma decisão, mas você pode estar aqui para fazer alguma coisa nova e impactar a sociedade. Então, isso está na mão de você, sabe? Se quiserem fazer a disciplina pelos créditos, paciência, é a vida, né? Mas eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante para vocês desenvolverem algo de impacto, que não vai morrer aqui na disciplina apenas. Muito pelo contrário, né? É o primeiro passo de, às vezes, uma coisa muito grande que vocês vão fazer. Eu vejo, quando a Rai fala assim das experiências individuais, né? Eu consigo perceber muito a diferença do que a universidade é hoje para quando o que era a UFMG na época que eu estava na graduação. Não tem tanto tempo assim, tá, gente? Eu não sou tão velha, mas eu entrei na UFMG em 2012, né? Eu formei em 2017. E as iniciativas, por exemplo, como o End 200 e algumas coisas que acontecem dentro da universidade que eu vejo hoje e que ainda bem eu posso contribuir de alguma forma porque eu estou inserida no ecossistema de inovação, né? Então, a empresa que a gente trabalha, ela tem esse link muito forte com a universidade. Inclusive, né, o IABT ele surgiu de um laboratório de engenharia de produção da UFMG. Para vocês entenderem também a dimensão que as coisas podem tomar. Então, existia um grupo de alunos que participavam de um laboratório de inovação, o NTQI, e a partir daí surgiu a ideia de fazer um spin-off desse grupo, e aí surgiu o IABT. Então, o link que a gente tem com a universidade é muito grande, e eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma, seja aqui no desafio, seja com o pessoal da PJ, né, da empresa Júnior, com várias outras iniciativas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É muito interessante ter essa conexão com a universidade e ver que isso está crescendo e está contribuindo para várias coisas legais, né? Quando eu vejo alunos da UFMG propondo coisas novas para o mercado, para a universidade, isso é muito gratificante para mim, enquanto, né, eu sou aluna de novo, né, mas assim, é muito legal ver a evolução de tudo que aconteceu. Então, os meninos já tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência do desafio, do End 200, né, do Ruptura, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E é muito legal ver que, né, da minha época para cá, isso melhorou e cresceu muito, né? Então, a ideia é que vocês continuem impulsionando coisas novas, porque dá para fazer acontecer muita coisa de verdade. Gente, acho que o mais louco, assim, de pensar... Desculpa, Raíssa. O mais louco, assim, de pensar... É porque picou um pouquinho o seu.
Desculpa, é só porque o Thales está com a mão levantada, eu queria saber se ele tá com dúvida, só esqueceu de abaixar na hora da contagem, porque já tem um tempinho que ele está com a mão levantada, aí tiver com dúvida, a gente está ignorando, tadinho. Sumiu. Não, ele tinha esquecido, ele já abaixou. E aí, gente, o mais louco de pensar é que a gente tá falando vários conceitos, várias coisas, assim, que às vezes parecem distantes. Tipo assim, eu entrei em 14, em automação noturna, e mudei de curso para elétrica em 15/2. Então, meio que eu vi essa mudança que a Fran tá falando, e isso não foi uma coisa externa que aconteceu. Não teve um agente de mudança externo, sei lá, não foi não sei, acho que é o Cícero, que é o diretor, né, atualmente. Não foi o Cícero que acordou e falou assim: acho que eu vou transformar esse ambiente e vou colocar um tanto de projeto novo. Não, isso é uma construção que vai indo aos poucos, e os principais agentes de mudança, né, a força que fez com que isso acontecesse, são os alunos, de fato, que criaram projetos novos, participaram dos projetos, começaram a entender esse contexto e organizar esse contexto também, com o Eng 200, por exemplo. Então, assim, vocês vão estar sendo, igual as meninas falaram, vocês estão inseridos num ambiente que permite muito isso, mas vocês também são agentes de mudança, sabe? Então, tipo assim, não, vocês têm que ser ativos nessa mudança, porque senão ela não vai acontecer. É isso que eu ia falar, não adianta se sentar e falar assim, eu vou esperar me proporem coisas para eu fazer, porque aí realmente não vai dar certo, né? O negócio é pegar e tentar movimentar pessoas, e vocês vão conseguir, entendeu? E o mais difícil e mais desafiador é dar o primeiro passo. Mas vocês têm uma rede muito forte dentro da universidade, inclusive com outras universidades. Eu acho que o ambiente universitário é muito, muito propício à inovação e empreendedorismo, porque as pessoas elas estão realmente dispostas a fazer acontecer. Mas alguém tem que dar o primeiro passo e tem que ir junto ali, porque a caminhada ela não é fácil, gente. Empreender é muito difícil, tá? E até falando, quando você decide, sei lá, abrir uma empresa de fato, você acha, nossa, vai virar chefe, não sei o que, gente. Inclusive, assim, o triplo, quíntuplo do trabalho que você vai ter trabalhando para os outros, né? Então, empreender e fazer a sua ideia acontecer não é nada simples, mas é muito legal, muito gratificante ver o impacto que isso gera nas pessoas e na sociedade, enfim. E aí, então, né, quando a gente fala, vocês têm que fazer acontecer, etc, 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 a gente quer entender agora o que vocês consideram, né, quais são as principais características de um empreendedor. Então, quando você fala, essa pessoa é empreendedora, o que vem de característica da pessoa na cabeça de vocês? Então, de novo aí, só ler o QR Code. A Rai, se quiser passar aí o link para Bárbara, né? Já passei. Joia. Gente, mas Então, eu encontrar que vocês abrirem o microfone também. Alguém se arrisca a falar? Qual uma característica de uma pessoa empreendedora? Não sei os calouros, né? Mas eu Eu tenho posso uma tentar coisa, também. eu Pode falar, tenho pode uma coisa falar. para falar, que é a questão de não ter medo de arriscar. Eu acho que é um ponto principal de uma pessoa empreendedora. A gente não pode ter medo, né? Tem que ter a coragem de sair da zona de conforto. Isso. Porque E uma, Eu e uma diria coisa que eu ia falar proatividade também. É isso que eu ia falar, de proatividade, de você querer fazer, de você correr atrás e tal. é isso aí, gente. Tá indo bem. Legal demais. Quem mais, gente? Podem falando também. A gente vai jogando lá e vai falando. Esse momento é para isso mesmo. Isso. Então, eu tô A vendo outra várias... palavra que eu até joguei lá na nuvem foi até persistência. Porque igual a Fran falou, que é um negócio difícil. Aí você tem que ir tentando e tal. Com certeza. Aí depois, né, gente, vocês vão vendo, assim, quando vocês estiverem um pouco mais habituados. E outra coisa, gente, qualquer palavra que eu usar aqui que vocês não conheçam, vocês podem parar e perguntar, né? Então, às vezes eu falo, não sei, conceitos mesmo, né? Podem perguntar e tudo, porque às vezes são jargões que a gente usa, né, nessa área de empreendedorismo, etc e tal. E aí eu falo isso porque eu ia comentar uma coisa.
Quando uma startup, né, às vezes quando você começa um negócio, quando você tem uma ideia, enfim, e aí você pega aquilo ali e fala, não, vou identificar o problema que eu quero solucionar. Tá, o problema é esse, beleza. O que eu faço depois? Você vai validar no mercado com seus clientes se aquilo realmente é um problema, né? Às vezes você acha que você tem um problema e, na verdade, isso não é um problema do mercado, né? Teve até o caso recente, né, de uma empresa, eu não vou lembrar o país, tá, gente? Mas eles chegaram até a receber um investimento que o pessoal criou luvas para descarte de absorventes. Então, primeiro, né, era uma empresa só de homens, e aí eles identificaram que o descarte de absorventes é uma coisa nojenta. E que para isso a gente precisava o quê? De uma luva para descartar esses absorventes. E aí, quando foi ver, né, já lançaram o produto, etc e tal, e foi um fracasso, porque eles descobriram que aquilo não era um problema real, sabe? Aquilo não era um problema para o usuário, que seriam as mulheres. E foi um bafafá grande, assim, porque teve gente que chegou até a investir na empresa, né? E aí, o que você tem que fazer, eventualmente? Claro que nesse caso já foi um ponto muito errado deles terem lançado o produto antes, né, de validar o problema que eles tinham. Mas, eventualmente, você precisa pivotar, né? O que é pivotar? É largar, às vezes, aquela solução que você acha que é interessante para pensar em outras soluções, né? Porque, às vezes, o mercado ou aquilo que você quer resolver, o cliente, né, não necessariamente uma empresa, né? O problema que você quer resolver para a sociedade, você precisa de outra coisa, sabe? Você precisa voltar atrás e tentar de novo. E aí, quando fala de determinação, coragem, persistência, é isso mesmo. Você vai ter uma ideia de solução que você vai falar, nossa, isso é muito legal, mas aí no meio do caminho você vai ver que não é, que às vezes é inviável, ou que as pessoas não acham que isso resolva o problema. Então, voltar atrás e tentar de novo e começar do zero é normal, tá? Então, não se apeguem, tá? A primeira solução que vier à cabeça de vocês, se apeguem ao problema que vocês identificaram e como resolver aquilo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu ler para vocês, olha, força de vontade, criatividade, empatia, eu gosto muito disso aqui também. Determinação, coragem, resiliência, proatividade apareceu de várias formas aqui, coragem, comunicação, pensamento crítico, identificação de problemas, ousadia. Então, eu gosto muito dessas características aqui que vocês apresentaram. E aí, o pessoal lá, né, das universidades empreendedoras, eles perguntaram também, né, sobre isso, sobre as características pessoais da pessoa que empreende. Então, né, a pessoa coloca aqui inconformado com a realidade, disposta a transformá-lo com uma visão para oportunidades, criativo e inovador, capacidade de realização, coragem, curiosidade, facilidade para comunicar, socialização aqui, planejamento, experiência de mercado, pessoa que participa de iniciativas empreendedoras. Então, eu acho que está muito alinhado, né, com a visão que vocês têm das características do empreendedor. E outra coisa, né, a gente não tem certo ou errado aqui, tá, gente? Isso é só um exercício para a gente começar a pensar sobre empreendedorismo e que vocês entendam que isso é bem factível de ser feito na realidade que vocês estão inseridos, tá? Fran, eu até queria trazer uma reflexão sobre isso, que eu acho que quando você fala especificamente de empreendedorismo dentro da universidade, a lógica se inverte um pouco, porque talvez quando você vai para o mercado de trabalho, etc., para você executar o empreendedorismo, você já precisa ter alguma dessas habilidades que vocês destacaram atrás. Óbvio que sempre é tempo de aprender, mas principalmente na hora que vocês estão na universidade, porque aí a lógica se inverte. Quando você está inserido no contexto de universidade, você aprende, você desenvolve essas habilidades que são importantes para o empreendedor, enquanto você faz acontecer
aquela ação determinada que você quer, entendeu? Então, você tem que aproveitar muito dessa oportunidade que você tem na universidade de fazer as coisas acontecerem, de desenvolver um projeto, de empreender, sem necessariamente já ter bem desenvolvida essas habilidades. E ter como prêmio, assim, você sair com essas habilidades muito melhor desenvolvidas do que quando você entrou. Então, eu acho muito interessante essa particularidade do empreendedorismo dentro da universidade. Exatamente. E a gente não pode achar que, sei lá, a pessoa nasce com um dom de empreender. Gente, não tem nada disso, tá? A Rai pontuou isso muito bem, porque isso são habilidades que podem ser desenvolvidas, com certeza. E a universidade é o melhor ambiente para vocês fazerem isso, porque você não tem ali o mercado batendo, né? Quando você vai, igual a Rai falou, você vai para o mercado, que você tem ali meio que uma obrigação de certas coisas, o mercado bate, o cliente bate, todo mundo bate, né? A universidade é o ambiente mais propício para você praticar isso aí, né? E você só vai desenvolver a habilidade, gente, fazendo, não é sentando e esperando, vou esperar o dom da criatividade bater aqui na minha porta. Você só faz isso acontecer quando você entra em iniciativas e começa a desenvolver aquilo ali e quebrar a cara e aprende, vai de novo e tenta, e é assim que isso vai acontecendo, tá bom? Eu vou falar para você, gente, quando eu entrei na faculdade, eu não seria capaz de falar para uma turma, tipo assim, igual eu tô falando hoje, eu era incapaz de falar, eu tinha que apresentar trabalho, eu tremia, eu suava, só que você tem que, sabe, dar as caras e tentar ir desenvolvendo isso. Obviamente, você não vai ser o melhor em pouco tempo, né? Isso aí é um processo muito legal e eu espero que vocês aproveitem, né, esse período da faculdade como um todo e não só, né, aqui do desafio para desenvolverem todas essas habilidades empreendedoras e que vão servir para a vida como um todo, de verdade, assim. Então, gente, a postura empreendedora é a proatividade para resolver problemas, assumindo riscos e aproveitando as oportunidades. Então, isso resume tudo que a gente colocou aqui, todas aquelas características que vocês levantaram, né? Que quando você decide fazer algo novo, né, empreender, isso, é você ter proatividade e força de vontade para pegar e assumir aquilo ali, e mobilizar a rede para te dar um suporte, né? Ninguém faz nada sozinho também. Então, gente, a gente vai entrar em alguns pontos aqui sobre empreendedorismo na universidade. E aqui a gente vai falar de algumas iniciativas, algumas coisas que a gente conhece, aí eu vou até deixar um pouco mais aberto para os meninos contarem sobre a experiência prática deles, né, nesse tipo de ação. Obviamente não estão todas aqui, a gente tem um mundo de coisas na universidade, vocês vão descobrir isso aos poucos. E aí, dos primeiros pontos que eu queria falar sobre o empreendedorismo na universidade é sobre as novas diretrizes curriculares, tá? Mas de uma forma, só que vocês entendam que esse não é um movimento só, né, igual o Paulinho falou, que geralmente o que faz acontecer aí são os alunos, e isso é um fato, mas para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos e as coisas estão mudando bastante de uma forma até na parte de legislação mesmo, né? Então, vocês têm um suporte aí também de cima para baixo, que são ações que fomentam o empreendedorismo na universidade. Então, cada vez mais, vocês estão vendo a inserção de ações, de disciplinas, de conteúdos que estimulam e suportam esse processo de empreendedorismo. Então, quando o Paulinho falou, um grupo de alunos identificou um problema e eles estão dispostos a resolver. Vocês não precisam ter medo de levar isso para cima, sabe? Seja com o diretor da escola de engenharia, seja para um professor, porque isso está cada vez mais institucionalizado mesmo, tá? Na universidade. Então, esse é um movimento aí que está acontecendo via dupla mesmo, né? Tanto dos alunos para a diretoria, enfim, quanto de cima lá para baixo também. Então, isso aqui já é um gap que foi identificado nas universidades e o pessoal está se mobilizando para
que essas coisas e essas iniciativas aconteçam, tá bom? E aí, gente, olha que loucura. Pode falar. Pode falar, Paulinho. Olha que loucura, gente. Se vocês forem parar para puxar aí de dados, que eu imagino que vocês vão fazer pesquisas dentro da FMG, enfim, né? Vão descobrir como é que está essa realidade de projetos, de como que vocês vão fazer o trabalho de vocês dentro da UFMG como um todo, não só na escola de engenharia. E aí vocês vão perceber que na escola de engenharia, em específico, a gente teve esse crescimento muito grande nos últimos anos, e isso foi em proporção ao resto de outras unidades, né, foi um número maior. E por que que isso aconteceu? Justamente por causa dessa noção de que tem que ser algo estruturado e vir de baixo para cima e de cima para baixo. E dentro da nossa escola de engenharia, a gente tem esse contexto muito propício para isso, porque as lideranças, elas, enfim, acreditam que é importante e tudo mais, em termos de diretoria, em termos de colegiado, a gente está buscando isso também. Então, a gente conseguiu exponenciar essa curva de projetos de uma maneira muito grande, sabe? Então, assim, depois, se vocês quiserem conversar um pouco mais, acho que o principal é isso, né? Se vocês quiserem entender um pouco mais dessa realidade, desse contexto desses últimos anos, a gente pode estar super à disposição aí para conversar. Vocês podem procurar também o pessoal do N200 para explicar isso um pouquinho para vocês, porque tem muito a ver também, sabe? Muito bem pontuado, Paulo. E o que eu queria falar traduzir isso, gente, é que um tempo atrás, você realmente fazer empreendedorismo dentro da universidade era você ir contra tudo e contra todos. Era você nadar contra a maré. Agora não, e eu vou falar para vocês que a engenharia, todos os cursos de engenharia do Brasil, eles têm um prazo, que eu não sei agora de cabeça, mas que já está correndo, já está acabando, para que 10% da integralização do curso, ou seja, 10% das horas que você dedica aos cursos de vocês, sejam destinadas à extensão. Então, tem cursos hoje em dia na UFMG que não aproveitam horas de atividade extracurricular e etc. E não é que, tipo assim, isso vai mudar, não, isso vai mudar porque tem uma lei hoje que fala que 10% da integralização do curso tem que ser atividade de extensão. Então, essa reflexão que a gente queria trazer para vocês saberem que hoje em dia não é só os alunos que estão nadando contra a maré. E os professores e as lideranças que estão indo contra isso, elas tendem a acabar o mais rápido possível, porque hoje em dia existe uma instância muito maior, que é o MEC, etc., que está com a gente nisso. Então, vamos aproveitar esse momento que é super propício para poder colocar mais do que nunca as atividades em prática. Isso é um número muito legal. Hoje, eu não sei de cor, mas hoje em dia a Escola de Engenharia da UFMG tem mais de 40 iniciativas diferentes, desde essas aí que a Fran listou até muitas outras. Então, você pensa, no universo que você tem mais de 40 coisas diferentes para você fazer, com certeza você vai achar alguma coisa ali que é mais da sua cara. Com certeza. E isso está mudando até mais na base, né? A gente estava conversando com os meninos, que até no ensino fundamental e médio isso aqui está começando a mudar, gente. Então, assim, é uma questão de cultura mesmo, né? Estão investindo bastante. Então, sei lá, no ensino médio o pessoal está tendo matéria sobre empreendedorismo. A gente tem eu queria até trazer ela para falar um pouquinho para vocês hoje, que é a Jéssica Rangel. Ela é professora de empreendedorismo no Marista. Então, assim, há 5 anos atrás, isso nunca passava na cabeça da gente, dos alunos de ensino médio, terem matérias, né, de empreendedorismo, de educação financeira, enfim. Então, isso está mudando, e está chegando forte, né? Então, é para vocês saberem que vocês não estão sozinhos nessa. E aí, eu trouxe algumas outras coisas aqui, essas um pouco mais clássicas, tá? Inovação, extensão, iniciação científica, já são uma base um pouco mais forte dentro da universidade. E inovação aqui geralmente os indicadores que eles usam número de patentes, por exemplo, que são registradas, e até a parte de publicação científica também. Então, o que você está gerando ali de conhecimento, de inovação no campo, né, acadêmico e tal. A extensão também já é uma atividade um
um pouco mais forte dentro da universidade, então a gente tem laboratórios, a gente tem grupos de projetos de extensão, e como a Rai falou, isso tem crescido cada vez mais, sei lá, na minha época da faculdade a gente tinha, sei lá, 4 projetos de extensão dentro de um curso, né, de engenharia, e aí varia, né, de engenharia para engenharia, mas sei lá, dentro da produção a gente não tinha, assim, tanta coisa para fazer. Ou você vai também para a parte de iniciação científica, que foi o meu caso, né? Sempre fui muito acadêmica, então fui para a parte de publicação, de artigos e tudo. E cada vez mais isso tem crescido, tá, gente? Os tipos de projeto, isso tem tomado uma proporção muito grande, isso é muito legal, porque você consegue realmente encontrar aquilo que faz sentido para você, né? Você não é porque empresa júnior, não me identifico com a empresa júnior, mas você tem mais 1 milhão de coisas para fazer dentro da universidade. Então, assim, é muita coisa que acontece. E aí, saindo um pouquinho aqui, né, depois da IC aqui, que já é uma base um pouco mais consolidada dentro de qualquer universidade, a gente vem aqui para uns outros pontos que a gente gostaria que vocês explorassem também, tá? Que é a parte da realização de eventos, né, voltados para empreendedorismo e inovação, e aqui eu destaco alguns tipos, por exemplo, bootcamp, hackathons. A gente tem aqui a atlética, a gente tem os grêmios, a gente tem o coral. Fran, mas o coral, o que o coral tem a ver com isso? Gente, tem tudo a ver, sabe? Às vezes é uma questão de criatividade, é uma questão de comunicação, é uma questão de networking que você vai fazer, é explorar novos lugares, é conhecer gente diferente. Isso tem tudo a ver com a base do empreendedorismo, tá? Aqui dentro de eventos, eu já vou destacar uma ação que nasceu com o Engie 200, que é um evento que acontece todo ano dentro da UFMG, e nós do IABT somos parceiros, a gente ajuda a operacionalizar esse evento, que é o Ruptura. Então, o Ruptura ele surgiu de onde? Dos alunos, né? Então, a ideia era fazer um evento de aluno para discutir questões que vão além do que é discutido em sala de aula, né? Na parte técnica ali, nas matérias de cálculo, física e sei lá mais o que a gente tem, para ser um evento mesmo de crescimento pessoal e de viver experiências voltadas para empreender, desenvolver desafios. Então, assim, espero que vocês tenham a oportunidade de participar esse ano, provavelmente a gente vai estar envolvido também, mas é um evento de 3, 4 dias, depende, né, do ano, porque quando é presencial é um pouquinho mais fácil da gente fazer, ser um pouquinho mais longo, né? Claro, ninguém consegue ficar 4 dias na frente do computador, mas são dias, né, que você tem conteúdo ali sobre empreendedorismo, sobre a experiência de outras pessoas, sobre como desenvolver uma ideia, sobre como tal pessoa chegou naquele ponto, sabe? Então, vai muito além do que a gente aprende em sala de aula. E isso tem crescido cada vez mais, né, dentro da universidade, esse tipo de ação, de evento. Então, explorem isso também, deem uma pesquisada sobre o que acontece. E aí, uma coisa que o Paulinho falou, vou resgatar aqui, que eu acho que a gente já vai até trazer essa discussão um pouquinho mais no final, mas é preciso já começarem a pensar e já plantar a sementinha aí do questionamento, né? Quando o Paulinho fala assim, a engenharia, ela, de certa forma, se destaca das outras unidades da UFMG no que tange ações de empreendedorismo. E aí eu gostaria que vocês pensassem no porquê. Por que que isso acontece? Qual o movimento precisa ser feito nas outras unidades para que todo mundo, né, tenha ações de empreendedorismo no mesmo nível, né? Então, por que dentro da UFMG existem unidades que se destacam mais que as outras? O que elas fazem que as outras não fazem? Então, eu acho que é principalmente nesse ponto que vocês têm que atuar, sabe? Assim, eu acho que, obviamente, existe o viés de como potencializar as ações que são realizadas na engenharia, isso com certeza é um ponto, mas também existe esse contraponto do porquê as outras unidades não inovam tanto quanto a engenharia, por exemplo. Ou por que outra universidade não inova tanto quanto a UFMG?
o que está faltando, né? Então, o que vocês podem propor para solucionar esse problema? Quando a gente traz aí a temática de empreendedorismo na universidade, é para vocês pensarem nisso, né? É pegar um problema ali, porque é um problema. Se uma inova mais que a outra, estando dentro da mesma estrutura, né? O que está faltando, né? Gente, enfim, é para vocês pensarem mesmo, a gente não tem a resposta para isso. A gente joga a bomba aí, mas a gente traz esse questionamento para vocês irem pensando aí ao longo do tempo. Os meninos quiserem falar alguma coisa, tá? Aqui, gente, é mais um dado lá da Universidades Empreendedoras, que olha como que é a participação, né, dos alunos em projetos, né, e organizações durante a graduação. Aqui, você pode marcar mais de uma, né? Então, tem gente que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, participa da empresa júnior e também faz um projeto de extensão, participa da extensão, também faz iniciação científica, mas aí a gente vê algumas opções aqui também, né? Grande parte vai para a parte de empresa júnior. E aqui dentro da empresa júnior, gente, vou até destacar um ponto também. A empresa júnior já é uma iniciativa da faculdade, certo? E aí vocês podem pensar também em como inovar dentro da empresa júnior, né? Aí o intraempreendedorismo. Para vocês entenderem aí o quanto vocês podem explorar de várias coisas, tá? Vocês podem propor coisas novas, em unidades novas, enfim. Ou vocês podem melhorar processos e coisas que já existem também, tá? E como forma de potencializar o empreendedorismo dentro dessas atividades que também fomentam o empreendedorismo. Então, tá tudo muito ligado, muito linkado, tem muita coisa para fazer. Então, né, tem projeto de extensão, muita gente tá vendo que não faz nada, né? E aí, eu particularmente, né, tô falando aqui por mim, acho um desperdício, porque vai muito além, né, das matérias que você faz, dos créditos que você consegue, aquilo que você vai desenvolver como profissional e como pessoa, acho que está muito mais nesse tipo de atividade do que nas matérias, assim, puramente, né? Óbvio que você precisa daquilo ali porque é uma base técnica e teórica que é imprescindível para a sua formação curricular, mas vai muito além disso. Então, tem um pessoal que atua bem, né? Até monitoria, movimento estudantil, a atlética, que aparece com um número até significativo. Então, para vocês entenderem aí o que o pessoal tem feito dentro da universidade, tá? Lembrando que isso aqui, né, é de 2019, isso aqui pode ter mudado, isso aqui diz respeito a todas as universidades, né? Então, vale aí, às vezes, né, fazer uma pesquisa, um levantamento sobre como que está isso atualmente dentro da instituição que vocês vão atuar no desafio, por exemplo, seja a UFMG, seja outra universidade. E aí, gente, acho que talvez uma dica para o processo formativo de vocês do que de fato sobre o dado apresentado. Lógico, cada um tem sua própria realidade de curso, diurno, noturno, de trabalho, enfim, né? É super entendível também que dessas pessoas que não fizeram nenhuma dessas atividades, porque realmente tinham outras coisas que estavam fazendo, enfim, não estava até construindo essas competências e habilidades. E essa é a grande questão, sabe? Participar desse projeto, você está construindo competências, você está construindo habilidades que vão te ajudar para frente. E aí uma coisa que eu sempre escutava muito, quando eu era monitor, enfim, mais no início do curso, eram pessoas conversando, perguntando se vale a pena começar logo no primeiro período, a já tentar entrar nos projetos, ou se vale a pena esperar um pouco. E eu ouvi isso de vários colegas, tipo assim, não, esse semestre eu não vou tentar fazer nenhum processo seletivo, não vou tentar entrar no empresa júnior, não quero tentar entrar no BAJ, enfim, nada, porque eu não tenho tempo ainda, estou me ambientando a faculdade, ou então porque eu acho que eu não tenho conhecimento ainda. E aí, gente, isso é tipo, é um dos mitos, assim, desses projetos, sabe? Eu participo desde o primeiro semestre que eu entrei, assim, desde 2014, eu estou em algum projeto. Esse é o único semestre que eu não estou, porque eu estou estagiando, mas... Nossa, vários colegas arrependeram depois de não ter entrado antes e perderam oportunidades justamente por isso, sabe? Então, assim, a rotina da faculdade, ela é algo novo, com certeza, para a vida de vocês.
É totalmente diferente do ambiente escolar, aí depende da realidade de cada um, de onde que veio, do ensino e tudo mais, mas no geral é muito diferente. Você nem tinha essas possibilidades muitas vezes, mas não vai, com o passar do tempo, não vai ficar mais fácil no sentido de eu vou ter menos matérias e tudo mais. Com o passar do tempo, você vai estar acostumando. Então, você já começa a acostumar no primeiro período, que é quando vocês têm mais espaço para errar, sabe? E essa é a grande questão. Vocês estão num ambiente de risco controlado, sabe? Vocês podem errar porque esse erro vai fazer parte só de aprendizado. Vocês não vão ter consequências gravíssimas por causa disso. Então aproveitem essa oportunidade, sabe? Eu, Paulo, recomendo demais de vocês já buscarem esses processos seletivos que vão estar acontecendo aí nas próximas semanas e meses, tentar já aprender sobre esses projetos, sobre essas atividades, para vocês participarem também, além do desafio, né? Lógico que vocês vão estar pesquisando por causa do desafio, mas também para vocês, para a formação de vocês, porque isso faz toda a diferença lá na frente. E cada vez mais, isso que a gente está tentando mostrar, cada vez mais o entendimento de que isso faz parte da formação de vocês dentro da faculdade, dentro do ensino de vocês, tá muito ligado, sabe? Isso. Eu, Raíssa, também recomendo a mesma coisa que o Paulinho, e eu queria falar uma coisa muito importante. Eu fui uma pessoa que eu entrei na universidade, e no início, eu comecei assim, eu estava no terceiro período, e eu demorei 1 ano dentro da universidade para poder enxergar valor nessas atividades, e eu ficava tipo assim, nossa, eu vou, tipo assim, isso não tem nada a ver com engenharia química, pelo amor de Deus, como é que eu vou entrar nesse trem? Eu vou estar perdendo meu tempo. Não sei, era essa a minha cabeça de quando eu saí. Eu não me julgo também, porque você demora um tempo, principalmente na época que eu entrei na faculdade de 2016, não era tão difundido quanto é hoje. Hoje, as iniciativas elas procuram muito mais se mostrar para os alunos e etc. Então, eu demorei um tempo para perceber. E, gente, uma coisa que eu falo com toda a tranquilidade do mundo, você pode ter certeza que todas essas iniciativas que vocês vão participar dentro da universidade vão ser muito valorizadas pelo mercado. Hoje em dia, quando você chega na época de estagiar, fazer uma entrevista, não sei o que você tem para botar no currículo é dentro da universidade, entendeu? E não estou falando que você precisa ter um currículo mega, ultra, cheio de coisa, cheio de iniciativa, não. Mas você ter alguma iniciativa, pelo menos uma iniciativa que você participou e que você impactou ali aquilo, você promoveu uma mudança ali dentro, você empreendeu dentro daquilo, chama muito a atenção das empresas e você vai se destacar muito na hora de conseguir estágio por causa disso. Então, eu recomendo fortemente que vocês iniciem o mais rápido possível. Isso. Não, eu também recomendo, né? Nem preciso falar. Gente, tudo que vocês fizerem dentro da universidade vai agregar de alguma forma para vocês, sabe? Então, assim, não precisa ter medo. E lá é um ambiente que tá todo mundo disposto a ajudar, sabe? Ninguém vai apontar o dedo e falar, você errou. Não é assim que funciona, né? Todo mundo sabe ali que o pessoal está começando. Eu entrei na iniciação científica no segundo período. E quando eu fui candidatar, eu fiquei com muito medo também. Por quê? Eu era uma aluna de segundo período que estava tentando uma coisa que é um pouco mais acadêmica, né? A iniciação científica tem um caráter mais acadêmico, de pesquisa e tal. Eu falava assim, nossa, não faz sentido nenhum eu tentar isso porque eu não sei nada ainda, né? Mas eu falei, é aquele lance, né, gente? O não, você já tem. Então, o que que custa ir lá e arriscar um pouquinho? Então, eu me inscrevi. Falei, nem botei muita expectativa, gente, porque você tá ali concorrendo com alunos de quarto, quinto período, né? Então, o pessoal, às vezes, né, já tem uma maturidade um pouco maior que a sua e tal. E eu passei no processo. Então, assim, foi uma experiência muito legal para mim, assim, e tem muito a ver com o meu perfil. E aí, o que eu tô falando, vocês têm 1000 coisas para vocês procurarem, se identificarem dentro da universidade, né? Que vai atender ao perfil de todo mundo, né? Então, me desenvolvi muito na iniciação científica, tanto como pesquisadora, né, em si, publiquei vários artigos, inclusive fiz um artigo falando sobre o impacto, né, das atividades de extensão, iniciação científica, empresa júnior, na satisfação dos alunos com o curso,
E aí, dando só, né, falando um pouquinho, a gente fez algumas análises, estatísticas, etc e tal, e a gente viu que impacta positivamente, ou seja, alunos que fazem esse tipo de atividade, né, Franciele, Foi você tá Opa. travando. Travou um pouquinho. Aí, voltou. Pode Então. repetir, por favor? Até onde vocês pegaram? Você estava falando sobre o seu estudo, sobre sim. impacta positivamente. Isso, a gente fez uma análise, só que assim, gente, só dentro da engenharia de produção, tá? Na época. Para entender quanto as atividades curriculares impactavam na satisfação dos alunos com o curso. E aí, basicamente, a gente viu que alunos que participavam de alguma atividade extracurricular, seja empresa júnior, extensão, iniciação científica, eles eram mais satisfeitos com o curso do que alunos que não realizavam nenhum tipo de atividade extracurricular. Então, é só para vocês entenderem, né, que assim, é muito legal e com certeza agrega ao que vocês já têm enquanto formação, né, assim, básica. Ô, Fran, antes de você passar, e eu vou ser bem breve, assim, é só porque, às vezes, a gente vira e fala, igual a gente teve a ideia de colocar na lista coral. Aí você vira e fala assim, gente, mas eu não consigo. Você está me falando que agrega, a Fran ali, ó, já é mestranda formada, tá falando que agrega, o Paulinho participou de tudo quanto há na universidade, tá falando que agrega, mas eu não acredito, eu não consigo enxergar como que você vai agregar. E aí eu gosto de dar exemplos mais palpáveis, assim, para vocês entenderem o que vocês podem fazer. Por exemplo, vamos supor que você teve a ideia, hoje em dia já existe coral na engenharia, mas você teve a ideia de criar um coral na engenharia. Aí, beleza. Começou com ali 2, 3 pessoas que cantavam e foi difundindo, vocês criaram um Instagram, tiveram a ideia de criar um Instagram, começaram a postar, começou a aparecer muita gente. Só que aí vocês começaram a ter o problema de que vocês não conseguiam marcar direito o horário, porque ali tinha gente que podia esse horário, tinha gente que não podia, tinha gente que estava levando o coral a sério, tinha gente que não estava levando. Aí você virou e falou assim, olha, eu acho que essa estrutura do coral só existir, ela não está funcionando mais. Ela funcionava quando a gente era 4 pessoas. Agora que nós somos 15, a gente vai ter que colocar uma pessoa responsável por organizar os horários, porque não está funcionando mais essa discussão no WhatsApp. Aí você vai virar, pôr no grupo de WhatsApp assim, gente, vamos eleger alguém para poder ser o coordenador? Aí, beleza, aí elegeram, aí tem o coordenador. Só que essa pessoa começa a ficar muito sobrecarregada, porque ela começa a fazer post para o Instagram, ela começa a fazer um doodle para poder ver que horas que vai ser o ensaio, ela começa a ter que chamar a atenção de membro que não está indo aos ensaios. Aí você fala, olha, nós vamos ter que quebrar isso aqui. Agora a gente vai ter que ter um coordenador geral, a gente vai ter que ter um coordenador de rede social e a gente vai ter que ter um recursos humanos ali para poder selecionar novas pessoas que vão entrar e gerir as pessoas que já estão dentro do coral. Gente, vocês criaram uma organização. Vocês saíram de um trem que não era nada, tipo assim, que era um trem ali totalmente informal, e vocês deram aos pouquinhos um nível de organização vocês estão empreendendo na universidade. É isso, entendeu? Então, é sobre você começar alguma coisa e você, nesse processo, desenvolver habilidades. E isso pode ser feito tanto com coisas acadêmicas, escrevendo artigo, quanto com empresas júnior, lidando com clientes, quanto com coisas até muito, muito mais simples do que isso, tá bom? É isso, Rai, perfeita, nunca erra. O que acontece? O Ruptura acontece dessa forma também, gente. É um evento. Vamos fazer um evento de empreendedorismo. E aí junta o pessoal do Engie 200. Dentro do Engie 200, as pessoas elas se separam. A gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma equipe do financeiro de parceria, ou seja, você precisa achar a empresa que vai patrocinar o evento, você precisa achar a empresa que vai, sei lá, às vezes patrocinar um brinde, ou que vai fornecer até pessoal mesmo para dar monitoria, enfim, palestras. Você tem uma equipe ali que é o pessoal do conteúdo, que vai montar toda a estrutura do evento, vai decidir quais temas das palestras, etc e tal. Então, tudo que vocês começarem a fazer, vocês têm um potencial muito grande de desenvolvimento
de várias habilidades, né? Então, é muito interessante esse exemplo que a Rai deu, de fato. E aí, gente, aqui a gente vai trazer alguns pontos, que é lá também das universidades empreendedoras, e eu vou trazer alguns eixos aqui de alguns rankings que eles apresentam, tá? E aí, isso aqui vai ser mesmo para instigar vocês a pensarem um pouquinho sobre o real problema do empreendedorismo na universidade e porque vocês têm um espaço muito grande para explorar e propor soluções nessa temática. Então, quando a gente fala sobre cultura empreendedora, tá? E eles estão avaliando aqui a postura empreendedora discente, docente e a avaliação também da grade curricular, né? Então, enquanto a grade curricular ela fomenta essa cultura empreendedora, a gente tem alguns pontos interessantes aqui, tá? Aqui nesse ranking aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, são as melhores universidades no ranking geral, tá? Então, a gente tem aqui a USP, a Unicamp, a UFMG, a do Rio Grande do Sul e a Unifei de Itajubá. Então, elas são as melhores universidades nesse ranking geral. Mas quando a gente trata de cultura empreendedora, olha o que acontece aqui, olha. A USP está com um número 75 aqui, 48, a UFMG está em 77, né? A quarta melhor universidade está mais de 100 na posição, né, da parte de cultura empreendedora. Itajubá aqui está um pouco mais próximo, né, entre o ranking geral e o de cultura empreendedora. E aí, quando a gente passa aqui para ver os primeiros lugares, né, de cultura empreendedora, não, primeiro, segundo, terceiro lugar, não são as universidades melhores ranqueadas de forma geral, como um todo, né? Eu acho que é a Unifran aqui, porque, né, eu gostei desse nome. Mas, enfim, é a universidade que é o top 1 em cultura empreendedora, mas ela está lá no ranking geral, numa posição 48, né? E as universidades aqui melhores ranqueadas têm uma cultura empreendedora num ranking aqui na casa dos 70, né? 50, 100. Então, vai acompanhando aqui com a gente o que está acontecendo. Quando a gente fala de infraestrutura, tá? E aqui a gente fala sobre a qualidade da infraestrutura e o parque tecnológico, por exemplo, isso aqui já muda um pouquinho. Olha para você ver, as universidades melhores ranqueadas, elas já aparecem aqui em questão de infraestrutura num top 15, tá vendo? A UFMG está em 13º, né? A USP está em 17º. Então, isso muda um pouquinho quando a gente fala de infraestrutura, né? Então, as melhores estão aí no top 15 de infraestrutura. E aqui, de novo, só mostrando o top 1, 2 e 3, né, de infraestrutura. Aparecem outras universidades aqui também, que também não são tão bem ranqueadas no geral. Então, vamos ver o que está acontecendo. Quando a gente fala de inovação, tá? E aí é o quê? Pesquisa, patente, proximidade da instituição de ensino com a empresa. Olha o que acontece aqui. Esse é muito interessante. A USP, a Unicamp, a UFMG, né, que são as melhores ranqueadas, elas já aparecem aqui nos top 10, no top 10. A USP está em primeiro de inovação e primeiro geral, né? A Unicamp também segundo, a UFMG que aparece em terceiro está no sexto de inovação, né? A do Rio Grande do Sul está em quarto. Então, tá vendo? Esse padrão aqui, ele é mais ou menos mantido quando a gente se trata de inovação. O que quer dizer o quê? Que em 2019, né, que foi quando foi feita essa pesquisa, esse eixo de pesquisa e patente e proximidade com a empresa, esses indicadores aqui são muito fortes dentro dessa universidade, ou seja, tem alguma coisa acontecendo que provavelmente o foco, né, das universidades é ainda em pesquisa e produção e patente, né? E o que não acontece, por exemplo, lá na cultura empreendedora. Então, é para vocês terem uma noção, assim, de alguns números para entender o que está acontecendo. Quando a gente fala de extensão, isso aqui está muito associado também à inovação. Então, vocês podem ver que USP, Unicamp, UFMG, elas estão aqui no top 5 de extensão, né? Então, é uma coisa bem institucionalizada e forte nessas universidades.
E aí, existem outros parâmetros, que é internacionalização, se eu não me engano, e capital, alguma coisa. Vocês podem dar uma olhadinha lá no site, explorar, dá para fazer filtro, dá para ver tudo que está acontecendo. Vocês podem filtrar por estado, né, para entender como que é essa dinâmica por estado, enfim. A gente queria trazer isso aqui, justamente... Desculpa. Pode? Quer que volta? Volta no 3, no de cultura agora. E aí, gente, olha que loucura. Vocês percebem que o mesmo que está em primeiro em cultura empreendedora, passa um agora, que é a Unifranco, é o primeiro em infraestrutura. Lidar com... E aí, se você for pegar lá o número de alunos, né, tamanho da universidade, enfim, olha ali, dá para ver um pedacinho do parque tecnológico deles, que é 10, que também o nosso também é 10, mas lidar com menos gente, você precisa de mais dinheiro, né? Assim, para ter de qualquer jeito você precisa de dinheiro para conseguir ter uma infraestrutura boa, mas lidar com menos gente, você precisa de menos coisas para conseguir montar um sistema que faça sentido para todo mundo, né? Para inovar, por exemplo. Então, porque a realidade que vocês vão tratar é começar a entender muito sobre esse problema, né? E esses são os tipos de análises que vocês vão ter que fazer. Então, eu sugiro muito vocês abrirem depois esse site para começar a brincar, de ver esses rankings mesmo, e entender essas diferenças. E aí, olha só, uma universidade que, tipo, as grandes universidades que a gente tem hoje no Brasil, USP, Unicamp, UFMG, no geral, elas conseguem ser muito boas em tudo. Elas conseguem, tanto que elas estão no geral do ranking nos 3 primeiros. Mas elas estão, igual a Fran falou, elas estão totalmente focadas ainda na parte de inovação de patentes e tudo mais, que é o que mantém o top 3, né? E é onde tira a grande diferença para as outras. Mas elas perdem muito ainda em alguns momentos para universidades muito menores, para faculdades, né? Para cursos muito menores. Então, assim, busque entender desses recortes também, dessa realidade de universidades, como que isso é aplicado talvez dentro da UFMG, para trazer para uma realidade mais próxima, sabe? Quais paralelos vocês vão conseguir fazer para entender, por exemplo, como que vocês vão conseguir adotar uma estratégia que a Universidade Franca consegue adotar, que faz muito sentido para eles, dentro da UFMG. Talvez vocês não vão conseguir replicar todo o laboratório que eles têm para todos os alunos usarem, mas vocês vão conseguir conectar uma ponte de um laboratório que já existe e para algum outro projeto, por exemplo, né? Isso eu já estou falando assim, já estou tentando trazer um pouco para a realidade de vocês, porque qual que é o objetivo, né? Por que a gente está apresentando isso tudo para vocês? Para vocês entenderem sobre esse problema cada vez mais e afunilar depois na questão das ideias, né? Das propostas, enfim. Então, assim, brinquem bastante mesmo com esse gráfico e tentem buscar essas relações, ver onde que pode melhorar, entender um pouco melhor onde que é cada uma dessas categorias, porque vai ser um lugar com muitos insights, assim, para os grupos de vocês, sabe? Total. E tentem conversar com pessoas dessas universidades. Tipo assim, a Universidade de Franca está em primeiro lugar em infraestrutura. Pô, procura no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, no LinkedIn, alguém que estudou lá e fala, você pode tirar, tipo assim, 5 minutinhos para a gente conversar um pouco. Sou estudante de engenharia lá, sou estudante da UFMG, eu queria entender um pouco como é que é o ecossistema de inovação aí, e etc. E procurem responder a pergunta, onde que a gente está perdendo? Onde que está esse gap? Quando a gente fala gap, a gente quer saber que está o problema, onde está a lacuna que a UFMG, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, que a gente falou um tanto de vezes, e só agora que eu vou explicar. Mas procurem entender onde que está o gap, onde que a gente está perdendo e onde que a gente pode melhorar. Porque você achando onde tem gap, você consegue propor solução para aquilo ali. Karen, você quer perguntar alguma coisa? Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta que um colega do meu grupo, ele pediu para perguntar porque ele não estava conseguindo acessar. Mas ele pediu para saber se vocês sabem de alguma iniciativa que as faculdades privadas poderiam exercer para fazer parceria com a universidade para aproximar mais a relação entre a universidade privada e a universidade pública.
que ele acha que no exterior essa relação é mais próxima. Ele queria saber se vocês têm alguma ideia de alguma iniciativa que pode aproximar mais as duas. Olha, eu posso falar um pouquinho, aí eu vou fazer até uma relação com o evento que a gente falou aqui, que é o Ruptura. O Ruptura, ele é um evento de inovação e empreendedorismo que a gente faz dentro da UFMG. E só que ele não é exclusivo para alunos da UFMG. Ele ele é feito para qualquer aluno que quiser participar. E nem só de engenharia, de qualquer curso, de qualquer coisa. E aí, eu acho que, respondendo mais essa pergunta, essa relação ela não precisa entrar por um órgão específico da UFMG. Ela pode entrar por projetos. Ou seja, dentro do Ruptura, quando a gente organiza o Ruptura, a gente procura a PUC, a gente procura a UNA, e a gente fala, olha, tem alguém aí que pode ser a nossa conexão com os alunos? Então, a gente vai divulgar aqui no nosso Instagram, a gente manda para vocês mandam nos grupos de WhatsApp da PUC e da UNA, para eles poderem participar também. No ano passado, a gente teve diversas participações, até porque, como foi online, a gente conseguiu ter um público muito maior de universidades privadas, de universidades que nem são de Minas Gerais, a gente conseguiu universidades do Sul, universidades do Nordeste. Então, foi muito legal essa abrangência que a gente conseguiu. Então, eu acho, na minha opinião, que vocês não precisam procurar um órgão específico ali dentro da UFMG, e sim essas relações entre projetos em si, tá? Alguém quer complementar? Paulinho e Fran, se vocês tiverem alguma outra ideia? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, e é uma possibilidade bem forte, assim, né, de criação de novas iniciativas para fomentar essa conexão entre as universidades. Então, já fica a dica aí, né, sobre potenciais coisas que vocês podem atuar, né, enquanto problemas relacionados a empreendedorismo na universidade. E aí é pensar muito nisso aí que a gente está falando, né, por que o top 3 aqui do ranking tá tão mal colocado, assim, não é mal colocado, né, mas assim, é bem discrepante o ranqueamento aqui de um ponto para outro. Então, o que está acontecendo? E aí é pesquisar mesmo, igual a Raíssa falou, é perguntar, chamar o pessoal, dar um Google aí, entender quais ações são feitas, o que acontece dentro dessa universidade aqui para que ela seja top 1, né, na cultura empreendedora. O que está acontecendo lá que a gente não está fazendo aqui? Né? O que está acontecendo lá que a Universidade Y não está fazendo? E aí tentando costurar isso aí, achando esses links para entender onde realmente estão os problemas. E outra coisa, gente, não é virar e falar assim, aqui o FMG para de produzir patente e vai focar em cultura empreendedora. Não é por aí, não. Né? Não é piorar um lado para melhorar o outro, não. É como a gente pode fomentar e melhorar isso aqui, obviamente, mantendo os outros indicadores também, porque aquilo lá é muito importante para a universidade e é justamente por isso que a gente está aqui num top 3, né, de qualidade, enfim, né, a gente produz muito conhecimento e isso não pode ser negligenciado de forma alguma. Mas o que a gente pode fazer para fazer esse ponto aqui de cultura empreendedora ir para o top 3 também, né? Então, o foco de vocês é nisso aqui, tá? Não é desfocar dos outros, mas sim achar ações que possam impulsionar esse ponto aqui, por exemplo. Ô, Karen, a gente respondeu? Não, Sim, eu vou deixar. obrigada. Legal. Então. Não, só complementando também, então, cara, rapidinho. Acho que, assim, é fundamental, vou repetir isso, porque acho que é o principal entendimento que vocês têm que ter no desafio de introdução, nessa parte inicial, a parte de entender o contexto é o mais importante de tudo. E é isso que vai fazer com que fique mais fácil todo o semestre, enfim. É o que vai conseguir fazer com que vocês fluam como grupo e tudo mais. E aí você trouxe um aspecto muito legal, cara, que é a questão de trazer por exemplo, lá fora a gente vê uma situação totalmente diferente, lá enfim, né, em outros países e tudo mais. E essa é a grande questão, o que vocês vão, e aí eu estou devolvendo isso para o grupo, é que vocês vão tentar entender um pouco, pesquisando, enfim, tudo mais, onde que no contexto lá de fora está totalmente diferente do contexto aqui de dentro. Então, será que lá de fora eles só querem mais que as universidades pública e privada trabalhem juntas, ou será se existe um contexto macro muito maior, diferente também lá fora, que permite com que algumas coisas dessas sejam feitas ou não?
em que momento nós, por exemplo, na UFMG, estamos avançando em direção a isso, sabe? E aí, só um parênteses, por exemplo, a gente não tem hoje um fundo, né, de alunos, enfim, de pessoas que já formaram e tudo mais, a gente não tem o costume dentro da UFMG de ter fundos de dinheiro, de investimento, de pessoas que formaram na UFMG e querem dar dinheiro, né, para realmente colocar dinheiro para aportar projetos e tudo mais. E isso lá fora acontece demais. Então, você ter uma grana rodando, assim, faz toda a diferença para você conseguir, por exemplo, construir projetos, construir infraestrutura. Então, assim, é tentar entender em qual momento, não só ideias possíveis lá na frente que pode fazer sentido, mas entender quais ideias fazem sentido para o nosso contexto de agora, sabe? E aí, não respondendo a sua pergunta, mas trazendo uma reflexão para o grupo, para pesquisas do grupo também. Gente, vocês entraram aqui com 2 perguntas, vocês vão sair com 37, é isso mesmo. E aí, se vocês quiserem, eu tenho nosso contato no final, mas assim, se quiserem a ideia depois, só falando sobre isso que o Paulinho falou, essas redes de alunos que colocam dinheiro chamam redes alumni, escreve alumni, se vocês quiserem procurar saber um pouco mais sobre, é bem legal. Obrigada, viu, gente? Nada, mas eu acho que assim, vocês estão. O raciocínio é esse, entendeu? É pensar em como fomentar isso, por exemplo, a conexão entre universidades pode ser um ponto fraco. Como que a gente vai solucionar isso dentro do nosso contexto, com os nossos recursos, enfim, né? A gente também não pode. Todo projeto, né? Qualquer solução que a gente vai desenvolver, ela precisa ser viável também, né? Seria ótimo, vou fazer um carro que voa aqui, porque vai ser mais rápido. Mas assim, a gente às vezes não tem tecnologia, não é a hora, enfim, né? Então, é pensar. Oi? A gente tem mais uma pergunta. Tá. Vitória, pode falar. Olá, bom dia. Meu nome é Vitória, né? Quando vocês começaram a falar aí sobre a Unifei, inclusive, porque eu vim de transferência para a Unifei, acabei de transferir, eu já estava lá no 7º período, e o que eu sinto muito, assim, a Unifei é enorme, mas por ser uma universidade que está no interior, a gente tem muito mais proximidade com o professor, com o prefeito da cidade, com o secretário. Então, assim, quando a gente precisava fazer algum projeto, por exemplo, a gente fez um projeto lá da ciclovia da cidade, né? Então, assim, a gente tinha um contato muito mais próximo com o secretário de transporte da cidade, com o prefeito. Às vezes tinha uma pessoa do meu grupo que conhecia o prefeito porque era lá da cidade mesmo. Então, assim, essa proximidade que a gente tem e essa facilidade mesmo, né, de acesso às autoridades, assim, vamos dizer, eu acho que isso facilita muito. E eu acho que talvez por isso que as universidades menores, né, conseguem estar aí num ranking mais alto. Foi isso que eu percebi, assim, que sei lá, quantos universitários existem hoje na UFMG? Mais de 50 mil, né, acredito. Então, assim, a Unifei tinha 5 mil, meu campus. Então, é uma facilidade muito maior que a gente tem com o reitor, com o diretor, com o coordenador do curso. Então, isso acaba facilitando muito. É basicamente isso mesmo. Vitória, eu concordo demais com você. Eu concordo muito mesmo. E, inclusive, um ponto muito importante é que pessoas, normalmente, quando é universidade menor, principalmente no interior, que é situado em capital, tem muita gente que saiu da sua cidade e foi para lá para estudar. Na UFMG, eu não sei, não tem dados e tal, mas muita gente já era de BH e está aqui. Então, a pessoa, ela tem uma vida extra-universidade que não é relacionada com a vida dela na universidade. Quando você estuda em universidade do interior, você vive a universidade o tempo todo, entendeu? Você está lá por isso. Então, tudo na sua vida, ela tem um pezinho ali com a universidade. Isso cria uma conexão também com a universidade muito maior. Então, isso é uma lacuna que a gente tem que preencher. Mas a reflexão que eu queria trazer, eu concordo muito com você. Eu acho que realmente você conhece ele pessoalmente, o prefeito ou o secretário de transporte, então isso facilita. Só que, às vezes, na UFMG, por exemplo, a gente tem muito mais uma resistência a tentar
porque a gente acha que as coisas são inacessíveis do que elas realmente são. Então, por exemplo, já vou dar uma dica aí para vocês. O ENGE 200. O ENGE 200 é um programa que ele tem uma relação muito próxima com a diretoria da Escola de Engenharia e com a reitoria da UFMG. Então, às vezes, realmente, você não é próximo do reitor, do vice-reitor, do diretor, do vice-diretor da Escola de Engenharia, mas você tem que procurar esses pontos estratégicos de gente que pode te impulsionar, que pode te mostrar o caminho. Então, você conversar com o ENGE 200 e virar e falar assim, olha, eu tive essa ideia, eu estou com esse problema, eu preciso de um professor para ir assim, assim, assado, eu tenho certeza que as meninas, e agora só tem meninas no ENGE, por isso eu digo meninas, as meninas elas vão te dar um caminho que é o caminho mais fácil. Então, talvez uma lacuna que a gente tenha também é quebrar esse paradigma de que porque a UFMG é a UFMG e de porque a UFMG é tão grande assim, as coisas elas são mais difíceis. Não estou falando que elas não são, mas às vezes esse preconceito que a maior parte das pessoas tem, elas impedem as pessoas de dar uma guinada nos projetos, elas desencorajam os alunos, porque eles acham que eles fazerem aquilo ou aquilo outro não vai surtir efeito. E isso é bem interessante quando a gente pensa até no contexto de universidade pública, porque um paradigma da universidade pública também é que ela é fechada para mercado, que a universidade pública é acadêmica demais, que empresa que chegar na universidade pública, ela não vai ter parceria, porque a universidade pública ali não está interessada. E eu falo também por experiência própria. Quando eu organizei o Ruptura, que é esse evento que a gente já falou, muitas empresas, eu era da parte de parcerias financeiras, então minha parte era justamente prospectar empresas que queriam colocar dinheiro no evento, que queriam ter contato com os alunos, e muitas delas falavam, olha, que bacana que vocês têm essa iniciativa, né? Porque a UFMG é tão fechada, a UFMG não tem esse tipo de ação. E, na verdade, não é que a gente é fechado, é porque já existe esse estigma. Então, a gente buscar quebrar isso é muito importante para a gente desenvolver essa questão. Mas foi muito bem pontuado. Eu concordo muito com o que você falou. É isso, eu acho que é a parte de fortalecer as redes, né? Também, assim. Às vezes a gente acha que é muito inacessível, mas às vezes nem é tanto, sabe? E é procurar pessoas que vão te mostrar o melhor caminho aí para conseguir esse tipo de interação, né, com o externo. Alguém ia falar? E eu acho, falando aí para a galera que está entrando agora, né, eu já tive um contato aí, eu entrei em 2018 na Unifei, então eu já tenho uma vivência aí da faculdade, e às vezes, vocês estavam falando no início, não, vocês acham que a gente fala, mas, é porque fulano já está em tal período, é porque fulano já entende. Eu como aluna, hoje eu sou caloura de novo, né, vim de transferência, mas eu teoricamente aí estou no primeiro período de novo, e eu falando para quem de fato está no primeiro período, gente, se envolva, sabe? Dá para fazer tudo, dá para envolver. E absolutamente tudo, mesmo que no final você ache que foi uma experiência ruim, você vai ter aprendizado daquilo ali, sabe? E o quão cedo você começar a ter essa rotina de estudar, de participar de projeto de extensão, de participar de PJ e tudo mais fácil vai ficar para você, porque tudo que vira rotina ali, você consegue se adaptar e você consegue dar um jeito, sabe? Então, de fato, tem que se envolver, não fique preso às matérias da faculdade, sabe? A vida é muito além disso, o mercado de trabalho está aí e pede muito além disso, não é só você ter nota boa, não, sabe? Senão, eu já estou no mercado de trabalho, já faço estágio, então a gente vê como que é de fato importante, sabe? Você chega numa entrevista e aí, você fez parte de quê na faculdade? Tirava 10 em tudo. Tá, mas você sabe conversar, você sabe ter uma relação com o cliente, você sabe comandar uma equipe? Não, sabe? A pessoa só viveu aquilo ali. Então, assim, se envolvam muito e dá para fazer tudo, tá? Não achem que não dá, porque dá. A gente se adapta aí e o mais difícil a gente já fez, que foi entrar. E de resto, agora a gente dá um jeito. Vitória, você é um ícone. É isso aí, falou tudo. A gente não tá mentindo, tá vendo? Não é conversa fiada isso aqui. Então, assim, esse ponto de empreendedorismo e o que ele impacta, né, na vida dos alunos, da sociedade, etc., é um problema real, sabe? Então, assim, vocês têm muita coisa para explorar aí. E aí, só falando, né,
dessas perguntas aí, e a gente já jogou elas ao longo, né, da apresentação, que é o que a universidade ela precisa entregar, né, no que tange a parte de empreendedorismo, quais são esses desafios, quais são os principais desafios, e esses desafios aqui, eles podem variar de uma universidade para outra, porque é tudo muito contextual, né? Então, onde que está esse gap, onde que está a lacuna, por que a universidade X é top 1 e eu não sou, sendo que eu também tenho estrutura, enfim, né? Quais ações precisam ser implantadas ou potencializadas. Então, é isso que a gente quer jogar para vocês, né? A gente, inclusive, não veio aqui para dar as respostas, né? A gente veio para fazer as perguntas, para instigar mesmo vocês a pensarem, procurarem um problema e pesquisar. Enfim, esse é o primeiro passo aí para vocês começarem a construir esse desafio que vocês têm pela frente. E aí, assim, de apresentação, gente, é isso que tá os nossos contatos. Vocês podem mandar e-mail, a gente é bem acessível. Você pode seguir lá no Instagram também, enfim. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui. Aí vocês podem fazer mais perguntas se vocês quiserem. A Raíssa e o Paulo, se quiserem falar mais alguma coisa. Mais reforçando, né, gente, que nós estamos super à disposição, mas se quiser pegar nosso WhatsApp também com os monitores, pode ficar à vontade para realmente trocar uma ideia. E, assim, não canso de repetir, vocês precisam pesquisar, vocês precisam entender, e para isso vocês precisam conversar, sabe? Então, assim, a gente está super à disposição, outras pessoas estão super à disposição também, os próprios projetos, as próprias iniciativas, corram atrás de realmente terem conversa, sabe? Seja 5 minutos, que seja uma ligação, que seja uma mensagem no WhatsApp, mas para entender mais sobre o contexto que vocês vão estar escolhendo, onde que vocês vão estar afunilando para seguir mesmo. Então, não deixem de procurar a gente e outras pessoas também, sabe? Gente, mais alguém tem dúvida, quer comentar mais alguma coisa, pontuar algo? Também quem não quiser abrir o microfone porque fica com vergonha, manda no chat aí. Eu não estou conseguindo ver o chat porque eu tinha estado ligado para mim, mas os outros monitores estão aqui, eles vão ler, vou pontuar as perguntas aqui para o pessoal, eles vão tirar a dúvida de vocês. Então, agora é o momento de vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa, perguntar? Agora é com vocês. É a oportunidade. Um de cada vez, gente, calma, tá todo mundo falando junto. Podem usar o chat, pessoal, não tem problema não, a gente lê para vocês. Gente, só para... Não, eu ia falar que a gente sabe que é muita informação, que vocês estão processando tudo aí, né? Várias coisas na mente, mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar. E aí, só para a gente também poder, talvez, dar uma dica final, enfim, né, de próximos passos, só para a gente entender, então, aí pode ser qualquer aluno ou até os monitores mesmo, dá um panorama para a gente, assim, em termos de o que eles vão ter que fazer. Eu acho que eles já sabem, né, imagino que eles já têm uma noção do que eles vão ter que fazer, mas de próximos passos, assim, só para a gente saber também, ver se a gente consegue dar alguma dica mais específica. Eles já escolheram um tema, né, que é o empreendedorismo na universidade, e agora eles vão estar pensando em aprofundar nesse tema, que é a aula de hoje, e vão pensar soluções. Como é que vai ser? Isso mesmo, né? A próxima etapa é justamente a árvore de problemas, que a gente vai tentar destrinchar mais, né? E chegar a qual problema mesmo a gente vai resolver, né? A gente vai propor soluções. Então, a aula de hoje era justamente para isso, né? Para a gente ter mais ideia de qual caminho seguir, aonde a gente pode cavar e achar mais solução. Então, eu acho que foi bem, bem bom mesmo, sabe? Porque era justamente isso, fazer mais perguntas para, o que a gente pode pensar, aonde a gente pode chegar, né? O que a gente pode trazer, o que a gente pode pesquisar mais e achar alguma solução. Eu gostei bastante, gente, sou suspeita, mas... E isso, sobre o que a Camila falou, eu gostaria de destacar um outro ponto, que não tem a ver necessariamente com a temática, mas prestem atenção e se atenham à metodologia. Então, igual a Camila falou, agora é o momento que vocês vão problematizar. Então, a hora de problemas não é a hora de encontrar solução, é a hora de encontrar problema. Porque, que nem a Fran falou, foi muito bem pontuado, não adianta você criar uma solução para alguma coisa que não é problema.
E isso é o que mais acontece. Você acha que você está arrasando, solução super inovadora, aí quando você vai validar, não, isso aí não precisa, isso aí a gente já tem. Então, validem o problema. Então, a primeira coisa, e sigam a metodologia, é você arrumar o problema e você validar se aquele problema é um problema real. E o Design Thinking, que eu acredito que ainda é a metodologia que vocês usam, ele tem um ponto que eu acho que ele já deve ter repetido isso para vocês 500 vezes, só que eu gosto de falar de novo, que é a empatia. Ou seja, não é você que vai falar qual que é o problema. Você precisa se imergir no ecossistema, e o ecossistema e as pessoas que convivem nele que vão falar para você qual é o problema. Porque, às vezes, é muito soberbo da nossa parte criar solução para um problema que você acha que é o problema, e na hora que você chega lá, não é o problema real. Então, as pessoas que vivem aquilo, as pessoas que sofrem com os problemas que vocês estão querendo resolver, é que tem que te falar, olha, isso e isso é um problema, e esse problema é mais urgente do que aquilo outro. Eu sou uma pessoa dos exemplos, gente, eu gosto muito de usar exemplos. E quando você teve uma vez que a gente até usou isso no meu semestre de desafio, falando de empreendedorismo social, que um grupo de alunos foi dentro de uma comunidade, e a ideia que eles estavam lá era de criar um sistema de bombeamento de água e não sei o que, uma coisa toda complexa. E aí, na hora que eles chegaram lá, apresentaram a ideia deles, eles viraram e falaram, eu não lembro exatamente qual o problema eles falaram, vou inventar aqui um fictício, mas eles falaram, não, essa ideia de vocês é bem legal, assim, só que, na verdade, a gente está precisando de uma escada nesse barranco aqui, porque quando chove, esse barranco desmorona, não sei o quê. Então, tipo assim, esse sistema de bombas, etc., é bem legal, mas, na verdade, vocês podem fazer para a gente uma escada, que é isso que é mais urgente, que a gente está precisando. Então, tipo assim, é a ideia de você ouvir das pessoas que estão inseridas naquele lugar qual que é o problema, e não você tirar da cabeça qual que é o problema. Entenderam ainda? E o Design Thinking é muito legal para isso. Isso mesmo, e é para falar com os meninos também que não precisa ter pressa, não, que tudo tem a metodologia que a gente usa, tem toda a etapa, a gente faz tudo direitinho, as aulas assíncronas, as aulas síncronas, tem cada momento para cada situação. Então é o que a Raíssa falou, esse momento é justamente para a gente problematizar e descobrir em si qual que é o problema que a gente vai tratar. Então, depois, mais para frente, a gente vai para a solução. Então, pode ter calma que vai dar tudo certinho. Gente, não se desesperem querendo já formular uma solução. Vamos com calma. É exatamente isso que é a ideia do projeto aqui. Tem etapas para cada coisa, a gente vai seguir as etapas bonitinho, vai ter problematização, vocês vão enxergar quem que é o público-alvo de vocês, aí vão testar se aquilo realmente funciona para o público-alvo de vocês, aí vão testar de novo, vão tentar corrigir erros. Então, tem muita coisa ainda pela frente, não se desesperem, tem etapas para tudo. Mas alguém tem alguma... E é isso, pessoal. Qualquer coisa assim, ao longo do processo, se precisarem da gente, pode gritar que a gente vai dando suporte aí na medida do possível, tá bom? Sim.